Dando prosseguimento no nosso curso, Eletrônica Prática, aula 115, módulo 4. O assunto, experiência, utilizando o transistor JFETs. Vamos lá? Conforme foi avisado lá no início, a experiência com JFETs ela é dada em aberto, ou seja, propomos apenas o diagrama esquemático. Diagrama esquemático. Aproveitando as especiais características do transistor JFETs, isto é, elevada impedância de entrada, grande sensibilidade à tensão e alto ganho, é fácil, então, construir e verificar o funcionamento de um detector de carga estática. Detector de carga estática, conhecido em física como eletroscópio. Para quem não conhece um eletroscópio, é um dispositivo que permite identificar a eletricidade. Em alguns laboratórios de física, poderemos encontrar uma espécie de garrafa de vidro com uma haste metálica, sendo esta haste projetado-se de uma rolha isolante, terminando lá dentro em um par de finíssima lâmina metálica, provavelmente de alumínio, bem flexível. Nessa montagem, o nosso eletroscópio não tem partes móveis e nem lâmina de alumínio. É totalmente eletrônico, indicando assim a presença da carga elétrica estática através do acendimento de um LED. Observe com atenção o diagrama esquemático do nosso eletroscópio. Preste atenção nesse diagrama. Observamos nesse diagrama esquemático um detector de carga estática, isto é, um eletroscópio. Além do transistor do efeito de campo, o JFETs, vemos também no diagrama esquemático um outro transistor, o bipolar comum, com a finalidade de amplificar a saída do transistor JFETs, o 2N3819, com o intuito de acionar um LED. Preste atenção no diagrama. Vamos agora observar com atenção a lista de peça para essa montagem. Na lista de peça nós temos um transistor 2N3819, que é um JFETs, um transistor BC558, que é um PNP, é um transistor bipolar, um LED vermelho redondo de 5 mm, um resistor de 220 ohms por 1/4 de watts, um resistor de 1K5 por 1/4 de watts, um resistor de 4K7 por 1/4 de watts, um resistor de 10 mega-ohms por 1/4 de watts. Observação, esse resistor também pode ser de 1/8 de watts. Temos também um capacitor de poliéster, cujo valor é 470 nanofarad. Um interruptor simples. Uma barra de terminal soldada, que podem ser substituída por uma barra de conectores parafusáveis, do tipo Sindal. Um suporte para 4 pilhas pequena. Um pedaço de fio de cobre grosso, rígido, isolado, número 10. Observe no diagrama que o terminal G, que é o GETS, do próprio terminal do transistor JFETs, ele está acoplado a uma antena captadora de carga elétrica, conhecida como sensor. Isso é feito de forma de um pequeno pedaço de fio rígido isolado, com um comprimento de cerca de 5 centímetros. Preste atenção, aluno. Observe com atenção o diagrama abaixo. No diagrama, podemos então observar que o terminal G, conhecido como GETS, do próprio transistor JFETs, ele está acoplado a uma antena captadora de carga elétrica, que é conhecida como sensor. Isso é feito na forma de um pequeno pedaço de fio rígido, com um comprimento de cerca de 5 centímetros. Observe o diagrama. Observe que, ao mesmo tempo,
O terminal G do transistor JFET, ele está negativamente polarizado via resistor de 10 megaohms, sendo este resistor de alto valor, com o intuito de estabilizar e dar um ponto de funcionamento ao circuito. Preste atenção. Observe o diagrama. Preste atenção. Observe que, ao mesmo tempo, o terminal G, que é o GET do transistor JFET, ele está negativamente polarizado via resistor de 10 megaohms, sendo este resistor de alto valor, com o intuito de estabilizar e dar um ponto de funcionamento ao circuito. Observe também no diagrama que o terminal D, que é o dreno, do próprio transistor JFET, ele vai direto ao positivo da alimentação, que é de 6 volts, enquanto que o terminal S, que é a fonte ou source, ele está ligado ao negativo, via resistor de 1K5 ohms. Em paralelo, com o resistor, nós temos um capacitor de poliéster. Observe o diagrama, cujo valor é de 470 nanofarad. Esse capacitor tem como intuito filtrar as manifestações não desejadas, contribuindo assim para a estabilidade do circuito. Observe também no diagrama que a junção do terminal S, que é a fonte ou source do próprio transistor JFET, e do seu resistor de 1K5 ohms, fornece ao terminal base do transistor bipolar, o BC558, que é um PNP, uma polarização através do resistor de 4K7 ohms. Preste atenção. Observe com atenção o diagrama. Observe no diagrama que a junção do terminal S, que é a fonte ou então source do próprio transistor JFET, e do seu resistor de 1K5 ohms, ele fornece ao terminal de base do próprio transistor bipolar, o BC558, que é um PNP, uma polarização através do resistor 4K7 ohms. Finalmente podemos ver no diagrama esquemático o terminal coletor do transistor bipolar, o BC558, acoplado a um LED, via resistor de limitação com corrente, cujo valor é de 220 ohms. Observe que, estando o transistor JFET com facilidade de condução de corrente entre os seus terminais D, que é o dreno, e o terminal S, que é a fonte ou source, a base do transistor bipolar BC558, que é um PNP, receberá então uma polarização positiva, o que manterá o transistor cortado, com pouca ou nenhuma corrente sendo apresentado ao LED. Preste atenção, aluno. Estando o transistor JFET com facilidade de condução de corrente entre os seus terminais D, que é o dreno, e o seu terminal S, que é a fonte ou source, a base do transistor bipolar, o BC558, que é um PNP, ela receberá uma polarização positiva, o que manterá o transistor em corte, com pouca ou nenhuma corrente sendo apresentado ao LED. Agora, se for aplicado uma tensão negativa suficientemente ao terminal G, que é a porta do transistor JFET 2N3819, provavelmente o seu canal interno irá se estreitar, diminuindo assim substancialmente o fluxo de corrente, com que o terminal de base do transistor bipolar, o BC558, que é um PNP, terá agora uma polarização negativa, através do resistor 4K7 e do resistor 1K5. Preste atenção que eu vou repetir. Se for aplicado uma tensão negativa suficientemente ao terminal G, conhecido como porta ou GET,
do próprio transistor JFETs, o 2N3819. Provavelmente, o seu canal interno irá se estreitar, diminuindo assim substancialmente o fluxo decorrente, com que o terminal de base do próprio transistor bipolar, o BC558, que é um PNP, terá agora uma polarização negativa, através do resistor 4K7 ohms e do resistor 1K5 ohms. Isso então fará com que percorra grande quantidade de corrente no terminal de coletor do transistor BC558, já que é um PNP, proporcionando assim um forte brilho ao próprio LED. Com isso, podemos ver que a quantidade enorme de impedância de entrada do transistor JFETs permitirá que seu terminal G, que é a porta ou gates, perceba uma tensão pela simples aproximação de um objeto eletricamente carregado. Observação: não é preciso sequer encostar o objeto à ponta da antena sensora, isto é, do fio. Vamos agora observar com atenção esta outra figura ao lado. Preste atenção nessa outra figura ao lado. Na figura, podemos então observar uma montagem realizada com capricho, em um caráter definitivo. Observe que o circuito ele está condicionado numa pequena caixa plástica, com uma antena sensora sobressaindo de uma das laterais menores, tendo também um LED na parte superior e o interruptor ligado na lateral. A alimentação desse circuito ela está sendo feita através de 6 volts, utilizando 4 pilhas pequenas, num suporte também contido numa caixa. Chama a atenção dos nossos alunos em relação à montagem. Se for realizada num sistema aberto, como eu já falei, é bom não usar fio de grandes comprimento, em nenhum ponto, já que a enorme sensibilidade realizada pelo próprio transistor JFET poderá gerar uma certa instabilidade. Feita a montagem, ligue o interruptor e consiga vários objetos de material isolante, por exemplo, vidro, plástico, etc. Feito isso, friccione os objetos em tecido feito de lã, seda, poliéster ou mesmo no cabelo. Feito isso, aproxime-se os objetos, seja este um pente ou um bastão de vidro, na antena sensora do nosso eletroscópio. Verificamos então no aparelho o acendimento ou então o apagamento do LED em função da polaridade e da intensidade da carga elétrica acumulada no aparelho. Observe novamente com atenção esse diagrama. Preste atenção nesse diagrama. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, até a próxima.